Pessoal, boa noite. É muito bom, né, estarmos todos aqui reunidos novamente, virtualmente, mas o coração está pertinho de cada um, sabemos disso, né? Então vamos iniciar, vamos fazer uma prece, vamos nos preparar para o Evangelho da noite, mentalizando Jesus, mentalizando este nosso irmão tão grande que esteve entre nós, com a permissão de Deus, trazendo esses ensinamentos que devagarinho estamos conseguindo assimilar, colocar em prática, mas o importante, a cada passo, a cada vida, chegamos um pouquinho mais perto de Jesus e de Deus. Obrigado, nosso bom Pai, por permitir que esse Espírito tão grande estivesse entre nós. E como sempre, precisamos de Ti, Pai. Permita, Senhor, que nesta noite, neste nosso Evangelho, neste nosso encontro, amor em gotas, nossos corações possam se entrelaçar com o seu, com um dos bons Espíritos. Permita, Pai, que Jesus esteja entre nós, em cada lar. Os bons Espíritos, o plano espiritual amor em gotas, os nossos mentores, guias espirituais, a equipe que costumeiramente nos assiste, que possam estar entre nós, dando-nos todo o suporte, todo o apoio necessário para o bom andamento deste nosso Evangelho. E queremos pedir, Pai, permita que durante o Evangelho cada um de nós já possa estar sendo assistido em nossas necessidades, os nomes que estiverem no chat a pedido de vibração. Permita, Pai, que de alguma forma cada um de nós, criando uma corrente tão grande de amor, possa contribuir para o bem-estar desses nossos irmãos do chat. E assim, pedindo a sua proteção, a sua inspiração, o seu amparo, nós pedimos licença para dar por iniciado o nosso Evangelho da noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Pai. Muito bem. Nós separamos para a noite de hoje um assunto que costumeiramente nós escutamos, ouvimos falar, falamos bastante, lemos, mas e às vezes a gente passa até batido por algumas coisas que nós conhecemos, sabemos que existe, mas a gente não percebe. Nós vamos entrelaçar hoje, olha o desafio, vai ser difícil, mas com a ajuda do plano espiritual de todos vocês aí vibrando para a gente, vamos ver se a gente consegue entrelaçar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não verás o reino do céu, senão aquele que renascer de novo, com a parábola do festim das bodas e a do joio e a do trigo. Interessante. Nós vamos, a nossa proposta para hoje, até para a nossa meditação, é entrelaçar o capítulo 4 com essas duas parábolas. E vamos lá. Bom, o capítulo 4, não verás o reino do céu, senão aquele que renascer de novo. Nós temos, nesse capítulo, dois itens e duas instruções dos Espíritos. Ali, se nós começarmos a ler, a estudar esse capítulo, nós vamos ver que ele fala da ressurreição, da reencarnação. Ele vai falar também dos laços de família fortificados pela reencarnação e rompidos
pela unicidade das existências. Aí o plano espiritual tem duas instruções dos espíritos que é o limite das reencarnações e a necessidade da reencarnação. Então, esse é o conteúdo do capítulo 4, não verás o reino do céu, senão aquele que renascer de novo. E quando a gente olha esse capítulo, nós já falamos aqui, até no evangelho anterior, que nós associamos este capítulo com a lei da reprodução, as leis naturais, a lei da reprodução, daí entra a lei do trabalho, entram as leis morais, as leis naturais, todas elas associadas a esse capítulo. E então, quando a gente olha assim, os laços de famílias fortalecidos pela reencarnação, né? É um conceito, e pela unicidade são rompidos. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita e vê todos os conceitos, a pesquisa que Kardec trouxe para nós vamos ver a existência realmente, sem dúvida, sem questionamento, da existência da reencarnação. E que realmente esse fortalecimento dos laços, né, familiares acontece. Mas na minha família não tem laço nenhum, o laço está rompido desde que iniciou a família. Calma, mas existe aí um motivo. Nós sabemos que quando estudamos a doutrina espírita, não é um mar de rosas a vida toda. André Luiz fala no livro No Nosso Lar, ele fala, no Missionários da Luz, ele coloca lá muito bem no Nosso Lar, que uma família, né? Infelizmente, a reencarnação nas famílias hoje em dia são para reajustes, para expiações de um passado. E para que aconteça a harmonização. Bom, vamos lá. Tendo o conceito bem claro da doutrina espírita, que as sucessivas reencarnações são necessárias para o progresso do espírito, então a gente já começa a ver que a reencarnação não é uma punição. É uma necessidade que o espírito tem para a sua evolução. A cada reencarnação, o espírito ele tem a oportunidade de desenvolver uma série de coisas, além dos ajustes com as leis naturais, né? Desenvolve a inteligência, desenvolve o amor, a paciência, a brandura, o amor ao próximo, o perdão, desenvolve, aí tem a oportunidade de desenvolver uma série de itens que são necessários para o espírito. E tudo que acontece com a gente tem uma razão, não é de graça, né? Deus, na sua bondade, ele dá a todos nós a oportunidade, assim como todos nós nascemos, vamos dizer, criados do mesmo ponto. Iniciamos igual a todo mundo, a todos. E através das reencarnações é que vamos desenvolvendo, vamos aprendendo a usar o livre-arbítrio. E a evolução, ela é gradativa. Não adianta querer dar passo grande que vai quebrar a perna, o passo não vai alcançar, vai perder equilíbrio e vai cair. Então, a evolução ela é gradativa, mas evolução, o desenvolvimento do amor, é isso que tem que acontecer, desenvolvimento de sentimentos bons. Agora, olha só que interessante, né? Matemática. A matemática do primário, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, matemática. Não importa se ela é do primário ou se é uma matemática lá da frente, de cálculos, de estatísticos e financeiros, é matemática. É igual. Só a diferença é que aqui no começo é bem simplesinha e lá na frente a matemática já é mais complexa. Então, a gente devagar vai aprendendo, quando criança, adulto,
na faculdade, no mestrado, no doutorado, vai aprendendo coisas cada vez mais complexas. E a nossa evolução é assim que acontece. Nós temos aí um amor básico dentro de nós, que precisa ser desenvolvido, e que à medida da nossa vida, da reencarnação, dos problemas que nos acontecem, nós vamos desenvolvendo um amor mais puro, um amor mais robusto, pequenininho assim, mas com a evolução, nós vamos desenvolvendo sentimentos com uma potência muito maior. Qual é o tamanho do amor que Jesus tem por todos nós? Qual é o tamanho do nosso amor pela humanidade? Não dá nem para comparar o amor de Jesus com o nosso. O dele, a pureza, a grandiosidade, é muito maior, mas é o desenvolvimento. Então, evolução é evolução. Nem que seja um pouquinho assim que a gente tenha, depois é mais um pouco. A cada reencarnação, nós vamos aumentando e vamos crescendo, mas a evolução é evolução. O que não pode acontecer é a gente parar. Então, quando a gente olha que não verás o reino dos céus, senão aquele que renascer de novo, as sucessivas vidas, o objetivo é esse, é a evolução, é o desenvolvimento de sentimentos, é o desenvolvimento da inteligência, saber usar o livre-arbítrio, de se harmonizar com as pessoas, saber compreender o que passa com a gente, com tudo que acontece com a gente. Então nós temos, para que a gente possa conhecer mais quanto à reencarnação, as suas necessidades, olha só que maravilha. Livro dos Espíritos, a parte 2. Do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Ali vai ter a reencarnação, vai falar sobre a reencarnação, dos limites, vai detalhar a reencarnação, vai detalhar a volta, o retorno para a pátria espiritual, o retorno para o mundo material. Então, nós temos ali uma explicação da reencarnação, como acontece. Então, olha só que informação interessante que nós temos para uma pesquisa, quando a gente lê esse capítulo, ir lá no Livro dos Espíritos e retomar de novo quanto à reencarnação, o espírito e as necessidades que ele tem. Muito bem. Então, nós temos aí a nossa vida, nós temos a nossa reencarnação e o nosso dia a dia, o desenvolvimento da nossa evolução, dos nossos sentimentos, o trabalho quanto à dedicação da pureza do que nós precisamos conquistar. O que acontece com a gente? Lá no Livro dos Espíritos também fala do perispírito, que é muito importante sobre isso, esse assunto. Nós temos de conhecer o perispírito. Então, o que acontece com o desenvolvimento do sentimento? Nós, de uma forma automática, sem que a gente perceba, nós vamos nos transformando. Não é só o transformando, aumentando a pureza do amor que a gente sente, dos sentimentos, de pequenininho para maior, não é só isso. Nós vamos transformando o nosso perispírito. Porque o perispírito não morre. Ele se transforma com a força mental, com a força do pensamento. Ele se transforma com o nosso mental. Então, se nós começarmos a trabalhar sentimentos nobres, nós vamos estar começando, dando um início muito grande a uma transformação do nosso perispírito para que ele fique o quê? Mais bonito, mais brilhante, mais límpido. Agora, aí é onde a gente entra com a parábola da festa, né? da oficina das bodas, onde lá o rei chamou todo mundo para as bodas e aí ninguém deu atenção, chamou de novo, não deu atenção, daí ele mandou aniquilar todo mundo, aí ele falou, vai lá e chama todo mundo que estiver lá e manda vir para a festa e vamos lá. Aí ele
olhou a pessoa que estava lá e falou assim, opa, aquele lá não está utilizando, não está usando a túnica nupcial, não está vestido adequadamente. Bota ele para fora, manda ela queimar no fogo do inferno e assim vai embora. Mandou embora. Não é isso? Então, nós vamos chamar a atenção agora dessa túnica nupcial. O que seria esta túnica nupcial que, alegoricamente, Jesus coloca nessa parábola? O nosso perispírito. O que acontece com o perispírito quando ele retorna cheio de ódio no coração, cheio de desejo de vingança, de maledicência, de pensamentos baixos, de uma carga materialista tão grande? Qual é o estado desse perispírito? O que é o perispírito? Não é a roupagem do espírito, que o espírito se utiliza para se manifestar no mundo espiritual? É isso, não é isso? O espírito se utiliza do perispírito para se manifestar no mundo espiritual, e o corpo físico é para que o espírito se manifeste no mundo material, não é isso? Essa é a sequência. Então, quando a gente desencarna e vai para o mundo espiritual, para o plano espiritual, nós vamos com a roupa que nós estamos, que nós, tecemos durante a nossa vida. Então, a nossa túnica nupcial da festa, do festim, das bodas, é a condição espiritual do perispírito. Surpresa! É bem isso. E como nós estamos, como está hoje a nossa roupagem? Como está o nosso perispírito? Como nós estamos lidando? Indiferença, maledicência, pensamentos com duplo sentido, malícia, materialismo. Eu em casa tenho a comida, o outro lá que se vire se ele não tem o que comer. Bateu na porta, olha, não tem, está com a despensa cheia. Né? Com tanta gente que está precisando hoje de alguma coisa nesse mundo que nós vivemos. Hoje é a realidade. Então, como nós estamos com esta nossa roupa? A nossa condição espiritual é a nossa túnica nupcial. E nós temos que começar. A doutrina espírita, ela tem um material extenso para que a gente comece a entender essa nossa vestimenta espiritual, a nossa túnica, a vestimenta do espírito. A condição espiritual de cada um de nós, a gente começa a entender também lá com Kardec, na pergunta 100, quando ele fala da escala espírita. Começa na 96, escala espírita, depois ele tem as ordens e as classes. Começa ali dizendo, ali descrevendo a característica de cada ordem, as classes. As classes não adianta querer assim, eu estou na 7ª classe, na 10ª, na 9ª, não. As classes, elas se misturam. O interessante é a ordem que nós estamos. E o plano espiritual nos fala que nós estamos na 3ª ordem ainda, espíritos imperfeitos. A 2ª são espíritos bons. Uma das características do espírito bom quer ver para a gente entender bem facinho? A tristeza é indício de imperfeição espiritual. A mágoa é indício de imperfeição espiritual. O espírito bom, ele não fica triste com as bobagens que a gente faz aqui na matéria. Ele lamenta,
não ter seguido as orientações que eles passaram para nós. Essa orientação, isso aí está lá quando a gente vê lá os espíritos familiares, né? Anjos da guarda familiares e anjos da guarda. Pergunta 495, 96, está por ali, 489, está nesse pedaço, dá uma olhada lá. Então, o espírito bom, ele não fica triste, porque a tristeza é indício de imperfeição. Se você está triste, você está para baixo. A compreensão da evolução espiritual é tão grande, a compreensão de que as bobagens que a gente faz hoje é devido à falta de evolução e conhecimento que nós temos, que eles têm, é tão grande. Bom, você fez isso, eu lamento. Vamos retomar a lição, vamos retomar o aprendizado para fazer certo agora. Então, nós temos que começar a compreender, através das ordens das classes, e ir buscar estes sentimentos para que a gente consiga tecer esta túnica nupcial. Então, com as sucessivas reencarnações, não verás o reino do céu senão aquele que renascer de novo, nós vamos estar tecendo, trabalhando a nossa túnica espiritual. Conforme a evolução que nós conquistarmos, será o lugar que vamos estar em condições de estar no plano espiritual. Eu sou bom e eu quero sentar lá na primeira fileira, naquela colônia que é a mais bacana que tem. Não é assim que funciona. Nós vamos estar em condições. Um exemplo é assim, a gente sempre lembra, né, de André Luiz, quando o mentor falou para ele: André, se você não mudar teu pensamento, você não vai poder ficar aqui nessa colônia, você vai ter que sair do nosso lar. Por quê? O pensamento, no plano espiritual, ele vai. E os espíritos sentem. Se você estiver com um pensamento malicioso, com duplo sentido, com pensamento de crítica, aquele espírito é gordo, olha lá, nossa, aquele espírito, sabe? Vai, a vibração vai. E nós vamos nos sentir mal. Porque sem a gente só fechar o olho e tampar o ouvido, para não mandar pensamento, a gente vai querer sair lá porque nós vamos estar em condições. Então, o tratamento dessa túnica nupcial, nós vamos começar a trabalhar aqui, nesta vida. Vamos zerar tudo? Não. Mas tem de começar o grande trabalho. Deus é bom. Deus é justo. Ele sempre nos dá os meios e as oportunidades para a nossa evolução. O meio para tornar a nossa túnica nupcial cada vez mais límpida, mais radiante, para termos uma vestimenta adequada para esse festim das bodas. Então nós temos de conhecer o perispírito. E a gente conhecendo o perispírito, é assim, eu compro um carro novo, último modelo. Aí você entra no carro, você começa assim, onde acende o farol? Onde é o limpa-vidro? Onde é o desembaçador? Cadê o ar-condicionado? Controla o que no volante? Tem controle no volante de alguma coisa? Não, não tem. O que eles estão fazendo? Conhecendo o veículo para poder andar com ele, não é isso? Então nós temos de conhecer as capacidades que o perispírito tem de transformação e de tudo mais, para que a gente consiga transformar o nosso perispírito numa roupagem bem bonita. Porque senão, nós vamos nos decepcionar na hora que passar para o outro lado e ver, poxa, eu devia ter tratado esse sentimento, aquele outro. Olha o estado espiritual que eu me encontro. Olha só essa vestimenta, o meu perispírito em frangalhos. E eu pensava que estava bem na fotografia. Estava bem mal na foto. Nós temos uma série de livros, além da codificação,
Tem um livro bem bacana que é do Zimmermann, chama Perispírito. É um livro bem caprichado, mas ali ele detalha muito o perispírito. E ele coloca lá, nesse livro, as 18 propriedades que o perispírito tem. Uma delas que está bem assim, bem clara, ligada ao pensamento, é a plasticidade, a propriedade da plasticidade. Através da força mental, nós vamos nos transformar, vai transformar o perispírito. Tem a propriedade da luminosidade. Nós estamos irradiando alguma luzinha assim, aquela luzinha de Natal, o LEDzinho, não LED, aquele LED que mostra o aparelho está ligado ou desligado, aquele LEDzinho. Será que a nossa luzinha espiritual chega a ser um LED daquele lá que acende quando está ligado o aparelho sonoro? Como que nós estamos com a nossa vibração? Quando a gente eleva o pensamento, a gente se transforma. Se for assim, bem, uma vibração bem sincera, o perispírito vai irradiar a propriedade da luminosidade, a densidade, a visibilidade, ponderabilidade. São 18 propriedades que nós temos ali. E as funções que o perispírito tem, ele é o instrumento que o espírito utiliza para poder viver no plano espiritual. Ele tem a função uma função individualizadora, onde eu sou indivíduo, eu tenho essa fisionomia nessa reencarnação, na outra eu tive outra, na outra eu tive outra. Organiza os órgãos, ele sustenta a vida, né, junto com as outras funções que ele tem. É muito complexo, isso aí entraria no curso de passe com mais detalhes desses itens todos. Nós temos ali os centros vitais, o duplo etérico, está tudo nesse conjunto todo, né? Ou seja, o duplo etérico não é o perispírito, é outra coisa. Mas está tudo junto, nós temos um conjunto de informações ali que faz a nossa saúde física e saúde espiritual. Tem o corpo mental, o emocional, tem conforme os nossos pensamentos existem aí, nós vamos gerar a cor da nossa aura. E o perispírito, ele vai começar a direcionar uma série de coisas aí. A reencarnação, as necessidades para uma próxima reencarnação, as enfermidades, a obsessão que os obsessores envolvem o perispírito para nos obsediar. Então, olha, quantos itens, quantas coisas nós temos aí para ir atrás da informação e conhecer esse perispírito, que é a nossa túnica nupcial para essa festa que nós temos aí. E para que aconteça essa higienização que faz necessário que a gente faça, dar uma ajeitada nessa casa espiritual que somos nós, aí nós vamos lá na parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, foi lá, semeou, colocou o trigo, aí o vizinho à noite foi lá, sacaneou o agricultor lá e semeou, jogou semente de joio também. Aí cresceu tudo junto. Eu falei, vamos tirar agora o joio? Não, deixa crescer, depois aí a gente tira o joio, queima, joga fora e pega só o trigo e... Legal. Isso é Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30, né? Então, a parábola do joio e do trigo. Olha só, vamos ver, vamos juntar isso agora. Sucessivas reencarnações não verás o reino do céu senão aquele que renascer de novo. Vamos melhorar a evolução, nós vamos começar a melhorar o nosso perispírito, que é a nossa túnica nupcial. E para melhorar essa túnica nupcial, melhorar o nosso padrão vibratório, melhorar a nossa aparência espiritual, com essa roupagem
que ela é trabalhada através do pensamento, que são propriedades que o perispírito tem, que conforme o pensamento é o que ele vai transformar o perispírito. Então, olha só, quais são os joios, vamos colocar no plural, que nós temos em nós que precisam ser tirados, arrancados? Quais? Quando a gente fala joio, vamos associar também as outras vidas, conceitos, hábitos, costumes, desejos que trazemos de outras vidas. É um joio que está aí, que precisa ser tirado e que muitas vezes, muitas pessoas dizem assim: eu sempre fui assim, eu penso desse jeito, eu estou certo. E aí? Nessa vida, informações que recebemos de amigos, colegas, que lemos, de coisas que são informações erradas sobre a vida, alguns hábitos que adquirimos nessa vida, devido ao convívio social, sei lá, e que nós colocamos em nós como sendo legal. Agora, esses hábitos, esses costumes, esses pensamentos, esses joios estão misturados com as nossas boas intenções. Estão misturados com a nossa vontade de evoluir, com a nossa vontade de crescer, com a nossa vontade de querer ser bom, ser melhor, ser fraterno, com a nossa vontade de ser quanto à resignação, o materialismo. Está tudo misturado. E como que eu vou conhecer, que eu vou saber agora o que é joio e o que não é? É importante isso, porque quando a gente se propõe a uma mudança, a uma reforma íntima, tem que tomar um cuidado muito grande, que a gente sempre cai assim, né? Eu falei, eu tenho razão, a mesmice, que a gente costuma dizer. A gente cai na mesmice de vidas anteriores e dessa. Eu estou certo, eu tenho razão, eu fiz porque olha o que ele me fez, olha isso, eu. Então a gente lembra a codificação de novo, lá quando Santo Agostinho fala do conhece-te a ti mesmo, que está lá na pergunta 919, é a última pergunta da terceira parte do livro da terceira parte, né, das leis morais, que é o perfeição moral. Conhece-te a ti mesmo. E para fazer esse conhece-te a ti mesmo, é o momento de fazer o quê? De identificar. Isso é joio. Isso é trigo. Isso é joio. Isso é joio. Isso é trigo. Isso é trigo. Isso aqui, se é trigo, então tem que valorizar para crescer mais. Opa, isso aqui é joio. Tem que tirar, dar um jeito de tirar isso. Vai ser difícil de arrancar isso da gente, sendo hábitos e costumes que estão arraigados. Vai ser difícil, mas é um trabalho que precisa ser feito. Então nós temos que proceder um conhece-te a ti mesmo em algo confiável, numa filosofia confiável. E se nós somos espíritas, nós temos de conhecer a terceira revelação, como já falamos aqui algumas vezes. Porque conhecendo a terceira revelação, como filosofia, que vem mudar uma série de conceitos, o conceito de Deus, da vida, da reencarnação, do espírito, da alma, da vida após a morte, tudo, vem mudar todos esses conceitos. Conhecendo as leis morais, o desenvolvimento, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é ler o Evangelho, é estudar o Evangelho, conseguir fazer essa trama, essa ligação. E lá no livro Céu e Inferno, na parte 2, olhar como que os espíritos retornaram para o plano espiritual. Sabe o que é importante isso? Nós vamos ver
como estava a túnica nupcial daqueles espíritos que retornaram? Na parte 2 do livro Céu e Inferno. Lá tem espíritos felizes, espíritos arrependidos, em expiação, criminosos, suicidas. Como estava a túnica nupcial deles? A vestimenta espiritual, o perispírito. Qual a condição? Olha, quanto material nós temos. Nós temos muito material. Então, esse conhece-te a ti mesmo é para a gente, com base numa filosofia, em algo que para nós é verdadeiro, nós acreditamos, conseguir fazer isso eu preciso mudar. Eu gosto disso. Isso daqui precisa ser diferente. Mas é tão bom isso. Vai ser difícil essa mudança, mas é uma mudança que se faz necessária. Então, olha que interessante, né? Quando a gente vê esse nosso capítulo do Evangelho 4, não verás o reino dos céus, senão aquele que renascer de novo, e a gente olha a parábola que tem lá a túnica, né? Nupcial, parábola do festim das bodas, e a gente olha o joio e o trigo, olha a ligação extrema que tem esse capítulo com essas duas parábolas. Elas não fazem parte dessa parábola, porque Kardec, o plano espiritual, não colocou lá, mas a ligação que acontece ali. E o que a gente pode trabalhar em meditação, ir atrás de um estudo, ir atrás de um conhecimento, passar a conhecer melhor o perispírito, passar a melhor nos conhecer, começar a trabalhar esse perispírito, essa túnica, a roupagem do espírito. Para quê? Para que a gente possa voltar para o plano espiritual numa condição melhor. Não vai ser a roupagem nupcial de um espírito perfeito. Estamos longe disso ainda. Mas uma condição melhor, onde nos dará o merecimento de estar, de ir para uma colônia espiritual bacana, boa. Que a gente esteja em condições de estar de ir para uma colônia espiritual e não passar vergonha com os pensamentos besta que o ser humano tem aqui, o que a gente tem ainda. Que se lá o pensamento é um livro aberto, imagina quem tem o hábito de malícias e pensamentos assim, num lugar onde o pensamento é aberto e todo mundo vê o que você pensa. Nós vamos passar vergonha. Então nós temos um trabalho muito grande agora de trabalhar o pensamento para melhorar a nossa vestimenta espiritual com as vibrações, com a sua densidade, com a sua rarefação, com a propriedade da densidade, da luminescência espiritual, da sua transformação, a sua plasticidade, nos transformar através de vibrações tão altas, de espíritos tão bons e de esferas tão altas, que nos deixem um espírito bonito, com um perispírito radiante. O que nós queremos? Aí assim a gente pode, para a meditação assim, né? Por quanto tempo ainda nós vamos ficar espiando, reparando? Porque assim, né? São 3 palavrinhas básicas que a gente tem, né? É o arrependimento, a expiação do que fez, da bobagem que fez, e a reparação das bobagens que fizemos. São 3 coisas. Então, por quanto tempo nós vamos ficar ainda espiando e reparando as coisas do passado? Nós temos que zerar isso. De alguma forma, diminuir a intensidade dessas expiações dolorosas. E ao invés de expiações, passamos a nos provar.
É diferente a prova e a expiação. É bem diferente. A prova, o Espírito pede para que ele evolua mais rápido. A expiação, nós estamos lá, tem um débito. No passado tem que expiar ele. É diferente. Então, até quando a gente vai querer ficar espiando e reparando as coisas erradas que fizeram? Por que não mudar? Por que a gente não vai atrás desse conhecimento, de tudo isso que explica para a que a gente crie, sabe o quê? Aquele capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. E transportar essas dificuldades, essas coisas que ainda estão em nós, para que a gente seja um espírito melhor, para que a gente tenha uma roupagem espiritual mais bonita. E sabe de uma coisa? Nenhum de nós, nenhum, está sozinho nesse mundo. Nenhum. Nos momentos de dores, nos momentos de necessidade, esse momento agora tão difícil que todos nós estamos passando, o plano espiritual está conosco. Assim, a gente vê em livros, né, o plano espiritual às vezes está assim, olhando o seu pupilo ali na frente, ele fala assim: tudo que eu podia fazer por você eu já fiz, agora você tem que passar por essa dificuldade para aprender a lição, eu não posso passar por você. Então, às vezes, o nosso momento de dor tão difícil, o aprendizado está ali. O plano espiritual não vai tirar. Nós precisamos aprender, precisamos passar por aquilo. Mas a grande diferença, não estamos sozinhos. Porque se tem uma coisa que o plano espiritual quer, é a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, para podermos estar junto com eles amanhã depois, trabalhando também junto com eles para o crescimento de outros que também estão passando talvez pelas mesmas dificuldades que estamos passando agora. Então, é o convite que a gente faz. Vamos atrás dessas informações. Codificação, tem que ler a codificação 4, 5 vezes, aí começa a ficar interessante. Tem que estudar, tem que ir atrás, para que a gente consiga conhecer a nossa dinâmica. O que nós somos. Literatura? Tem um monte de literatura hoje que é à nossa disposição para conseguir ter esse conhecimento. Então, aí vai o nosso convite, a nossa proposta era essa, fazer esse cruzamento da roupagem, da mudança, com esse capítulo 4 das sucessivas reencarnações, que é a evolução. E eu convido sempre, né, ao estudo. E assim, vamos lá agora ao nosso encerramento. Vamos às vibrações? Então vamos mais uma vez, continuando com os nossos pensamentos elevados. Nós agradecemos, Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade que nos destes do aprendizado. Oportunidade do convívio com as esferas superiores. Oportunidade de podermos entrelaçar os nossos pensamentos, as nossas intenções, com um plano espiritual que quer o nosso crescimento, que quer que sejamos felizes. Queremos agradecer, Pai, por permitir que os mentores visitassem nossos lares, acolhesse a todos nós. Queremos agradecer por receber esta fortificação, este passe dos seus mensageiros, de Jesus poder entrar em nossos lares, entrar em nossos corações. Obrigado, Pai, por esta vida, pelos nossos problemas,
pelas dificuldades e por tantas e tantas bênçãos que recebemos de Ti. Só temos a agradecer. E queremos aproveitar este momento para pedir pelo mundo que vivemos, pelos corações ainda endurecidos, pelos lares em desajustes, lares onde porta dentro existe a necessidade, a dor, uma criança passando fome. Ilumina, Senhor, esses corações. Ilumina também todos esses nossos irmãos que colocaram o nome no chat. Que o plano espiritual possa visitar cada irmãozinho deste nós, que ali está. E pedimos mais um pouquinho ainda, Pai. Renova sempre a oportunidade de podermos entrelaçar os nossos corações com o plano espiritual maior. E assim, Senhor, felizes que estamos, nós agradecemos a Ti, a Jesus e aos mentores por tanto que recebemos nesta noite. E pedimos licença para dar por encerrado o nosso Evangelho. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Pai.